Livro de Mateus, capítulo 13, é a palavra que Deus colocou no nosso coração e eu quero compartilhar com todos vocês. Livro de Mateus, capítulo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Pessoal, a multidão variava entre 5.000 até 25.000 pessoas. Uma grande multidão, hein? Imagina mais de... Vamos botar 5.000 pessoas, que já é gente pra caramba. Imagina Jesus falando sem microfone para 5.000 pessoas, ou 20.000, 15.000. E Jesus falou o seguinte, versículo 3: E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não se profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu numa boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? O homem saiu para semear, o semeador saiu para semear. Jesus saiu para semear. A semente é a palavra de Deus. Aqui Jesus vai falar de terra, e a terra é o coração. A palavra de Deus, ela é pregada. O pastor, quando começa a pregar a mensagem, ele prega para todo mundo dentro da igreja. Hoje, pela internet, também as pessoas assistem nas redes sociais. A mensagem, ela é pregada. E por que algumas pessoas não conseguem ver o desenvolvimento espiritual da sua vida ou o desenvolvimento material da sua vida? Porque a terra não está boa. A culpa não é da semente. A semente é boa. Você vê que a semente, ela chega a nascer, mas ela não consegue produzir numa terra doente. A palavra de Deus, ela é pregada na boca do pastor. O seu coração tem que estar totalmente bom, perfeito, para receber essa palavra. Seu coração tem que estar sadio e não doente. Sabe o que nós temos visto, amado? Em muitas pessoas, gente doente. Mas não é doente físico somente. Não é uma doença como um câncer, uma AIDS, uma diabetes. Não é essa doença que eu estou falando. Mas tem gente que a doença dela é na alma, no coração. Tem gente que carrega amarguras profundas, sentimentos de tristeza dentro dela, depressões, pessoas que estão amarguradas de espírito. Então a palavra não consegue mais produzir. A palavra não consegue mais. Ela não consegue mais, sabe, desenvolver essa semente. A semente não consegue germinar para dar fruto. A primeira semente vai cair no meio da estrada. É aquela pessoa que está tão fechada, ela está tão fechada que a palavra bate.
e cai. Ó, ele joga a semente e a semente não vai para a terra, ela vai para longe. É o pastor pregando e a palavra bate no coração e cai. Não consegue penetrar. Essa é a palavra certa. A palavra não consegue se aprofundar. Porque ela está tão fechada, sabe? A gente vai vendo pessoas contando suas tristezas na internet. E tem uma moça, que eu não sei o nome dela agora, ela gravou um depoimento e ela botou um título: Eu me libertei da igreja. E ela conta a experiência que ela serviu a Deus há mais de 20 anos e ela agora saiu da igreja. E ela falou que estava vivendo o melhor momento da vida dela. Aí a gente vai ver uns comentários embaixo e a cada comentário que você chora. Porque tem gente que também vai contando as suas tristezas. Eu fui enganado pelos pastores, os pastores me enganaram, a igreja só queria se aproveitar de mim. Aí vai vendo os depoimentos, é verdade, eu fui enganado aqui, teve um pastor que se aproveitou de mim. Aí vai contando as coisas. Aí no meio dessa muvuca de comentários errados, tem gente que vai evangelizando: olha, Deus é bom, nada de Deus, isso é balela. Eu estava ouvindo hoje, isso nada. Deus está dentro de nós, Deus não precisa de igreja. Aí começam as coisas. Isso são palavras que já não conseguem mais surtir efeito. É a semente que já não entra mais no coração. Ela se fechou. Quem está entendendo isso? Eu também assisti também um vídeo de uma moça gravando um pai. O seu pai estava morrendo. E no leito de dor, ela vai gravar uma oração pedindo a ele para ele entregar a vida dele para Jesus. Sabe o que ele fala? No leito de dor, eu não quero. Eu não quero aceitar Jesus. Não aceitei como eu estava bem, por que eu vou aceitar agora? Mas, pai, se o Senhor aceitar, o Senhor não vai para o inferno. Eu não quero. Eu não quero. Se fechou. Entende isso? Também vi outro depoimento de uma moça falando assim: se eu morrer e for para o céu, e eu encontrar lá o pastor Marco Feliciano e o pastor Silas Malafaia, então eu prefiro ir para o inferno. Eu prefiro ir para o inferno. Não. Eu morrer para o céu e compartilhar junto no céu o Silas Malafaia, que é tão ignorante, e Marco, eu prefiro ir para o inferno. Também, se não me engano, tem um cantor famoso que vai falar também: se lá no céu não tiver uma cervejinha, eu prefiro ir para o inferno, porque lá vai ter uma cervejinha para mim beber. Você vê que são pessoas que estão fechadas. Como um ex-evangélico vai falar: eu fui na igreja e me ensinaram que Jesus morreu na cruz por mim, mas eu não mandei ele morrer por mim. O problema dele. Era evangélico. Agora, o pastor prega que nós temos uma dívida com Cristo. Eu não tenho dívida com ninguém, ele que paga a dívida. Eu não mandei ele morrer por mim. Então, nenhuma palavra entra, bate e cai. Quem está entendendo? A outra palavra ou a outra semente vai cair num solo que tem pedra. Imagina você pegar uma calçada. Se você vê ali fora, você vê uma calçada. Tem uma calçada. Aí você pega e manda o pedreiro colocar 2 mãos de tijolos. 2 tijolos. Cimentou em cima da calçada. Mas não quebra a calçada não, deixa ali. E joga a terra por cima. E eu vou plantar. Vou fazer um canteiro. O que vai acontecer? A planta vai nascer. Só que ela não consegue
se aprofundar. Porque vai ter um asfalto, tem cimento embaixo, tem piso. Então, quando vier o sol quente, vai esquentar a terra e vai cozinhar a raiz. Mata a planta. Porque a planta precisa se aprofundar. A semente, a palavra de Deus, ela pregada na sua vida, tem que se aprofundar no seu coração. Glória a Deus. Não é uma coisa rasa. Não é uma coisinha rasa. Eu, quando eu era membro de uma igreja, eu fui membro até os 15 anos, fui membro de uma igreja, depois eu fui ser pastor lá para cá. Eu estudava de manhã. 6 horas eu acordava para ir me arrumar, para ir para a escola, porque 15 para as 7 nós entrávamos na escola. Só que todo dia eu assistia o meu líder da igreja. Ele tinha um programa às 11 horas da noite. De 11 às 11h30. E eu assistia. Orava com ele. Ele mandava pegar a Bíblia e a gente pegava. Eu só na cozinha. Minha mãe dormindo, meu tio dormindo, minha tia dormindo e eu lá vendo. Assistindo. No domingo, por exemplo, eu ia para a igreja de manhã, às 10 horas da manhã tinha reunião pela rádio, eu assistia a reunião da rádio. Você tem que se aprofundar nas coisas de Deus. Lançava um livro, eu pegava o livro para ler, panfletos, jornais, assistia pregações. Um primo meu se converteu em outra igreja e lá tinha muitos estudos, ele trazia os estudos para ler, eu pedi emprestado para ler, e eu aprendi muita coisa também. Até hoje eu assisto pregações como eu assisti uma pregação hoje. Você precisa se aprofundar. Você tem que deixar a palavra aprofundar o seu coração. Você não pode ser aquele crente que o seu coração é raso, tem pedras. Porque a palavra não penetra. Ela bate, fica. Aí o sol quente representa as provas, as dificuldades, as lutas que você passa. Já viu? Está na boca de crente hoje? Estou aguentando mais. Aí eu estou fraco, estou desanimado. Eu não sei mais o que eu faço. Você não sabe mais o que você faz? Tenho certeza que você já fez tudo. Ah, bispo, eu já fiz tudo, já fez tudo. Você já acordou 3 horas da manhã, 2h50 da manhã? Já jogou uma água gelada na cara? Pum! Já foi para a sala ou para o terraço lá fora, de madrugada, e orou? Você já fez um jejum de 24 horas? Você já pegou uma Bíblia para ler pelo menos 2 capítulos por dia? Lembra quando Jesus, na noite que ele vai ser traído, Jesus vai para o Getsemane, ele vai orar no jardim. Ele pega os discípulos e fica aqui. Eu tenho que orar porque a minha alma está angustiada. E Jesus ora 1 hora. 1 hora. Eu já fiz isso. Você já orou 1 hora? No relógio? Aí quando Jesus volta, encontra todos eles dormindo. Dormindo. Tem até um livro da Bíblia que vai falar, um dos evangelhos, que Jesus pega eles dormindo de tristeza. Aí Jesus acorda, ei, vocês não conseguem orar comigo 1 hora. Então não venha dizer que você já fez tudo. Você já fez uma campanha de oração na sua casa? Você já fez uma campanha de jejum?
Você já fez uma campanha na sua igreja? A palavra tem profundidade no seu coração ou seu coração é raso? Aí vem a luta, vem o sol quente e queima. Queima. Mata. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. A outra também chega a nascer, só que tem espinho. Espinho é preocupação. Espinho é aquilo que te machuca. Espinhos são problemas. Se você joga tudo no seu coração, vamos dizer que o seu coração seja um quarto. Aí você pega a preocupação do dia, bota dentro do quarto, dentro do coração. Aí você pega uma discussão, bota dentro do coração. Aí você pega uma decepção, bota dentro do coração. Aí você pega um trauma, bota dentro do coração. Quando você vai ver, o seu coração está sobrecarregado. Não tem como mais entrar. É Jesus tentando entrar no quarto e o quarto está cheio. É de coisinha aqui, de coisinha ali. Eu falei para minha tia tem 80 anos. Sabe o que eu falei para ela? A última conversa que eu peguei ela pesada, eu disse, tia, a senhora parece um baú velho, cheio de coisa velha guardada no seu coração. Veio contar uma discussão que ela teve com a minha mãe. A minha mãe já morreu, tem mais de 5 anos. Nem osso deve ter mais. A senhora guarda a palavra de gente que já morreu. Ah, mas ela falou, morreu. Acabou. A Bíblia fala que quem está morto nem se lembra dos vivos. E tu está lembrando de uma palavra. Gente morta. Como é que Deus trabalha? Como é que Deus vai entrar nesse coração cheio? Como é que Deus vai fazer uma obra? Tudo que acontece você guarda. E Salomão falou, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Guarda ele, para que nada possa sobrecarregar. Glória a Deus. Por isso que a palavra entra, germina, mas o coração sufocado, ou a terra é sufocada pelos espinhos e mata a planta. A planta não consegue se desenvolver. A palavra de Deus não consegue desenvolver em pessoas assim. Eu já conversei com pastores, missionárias. Teve um casal de pastor que veio me procurar na época e falou assim, ah, bispo, me ensina eu ser pastor, me ensina eu ser bispo. E a gente queria tanto ser bispo, eu falei assim, o tempo que vocês têm de pastores é a minha idade, na época. E eu vou ensinar o quê? Vocês que têm que me ensinar. Ah, mas o Senhor é bispo. E por que vocês não são bispos? Aí começaram a conversar, aí vão falando de coisas que bispos fizeram com eles. Aí vocês estão sobrecarregados de muita mágoa. É uma coisa que aconteceu aqui, é uma coisa que aconteceu ali e estragou vocês. Vocês são estragados. Mágoa, tristeza, vocês têm raiva, vocês têm ódio. Tudo guardado. Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai fazer se você não está bem? Você tem que estar bem.
para ver a sua vida se desenvolver. Diga glória a Deus. Aqui na Paraíba, veio uma mãe conversar comigo, lá na Epitácio Pessoa, que o filho dela foi preso. Que fez uma besteira e foi preso. E ela me pediu para mim orar, para que ele fosse solto. E na hora eu falei assim: amada, por que a senhora não ora para ele se converter, aceitar Jesus e mudar de vida? Nesses presídios tem tantos trabalhos de igreja, de crente evangelizando lá. Vamos orar para que ele aceite a palavra e se converta? E ela falou assim para mim com muita raiva: o senhor não tem fé não, bispo? O senhor não tem fé que Deus pode fazer ele ser solto, não? Eu não tenho, sabe? Mas só está entendendo? O senhor que não está entendendo. Eu quero que meu filho saia da prisão. Se o senhor não tem fé, eu vou pedir o pastor para orar. Quando ela falou isso, eu falei: tá certo. É isso que a senhora quer? Me dá aqui a foto dele. E coloquei a mão e falei: Senhor, liberta esse rapaz. Ainda essa semana. Isso foi na terça. Na quinta-feira ele foi solto, se eu não me engano, quinta ou sexta. No sábado foi assaltar lá em Mangabeira, foi preso de novo. Aí no domingo eu vou fazer a reunião. O salão da igreja aqui tinha uma casa pastoral. Eu saía da casa para fazer a reunião. Quando eu saí, a mulher estava na porta, se acabando de chorar, me agarrou, me pedindo perdão, gritando. Os seguranças até vieram, pessoa que estava me batendo. Eu quase caí com ela. O que foi, dona? Me perdoa, me perdoa. Aí eu, de quê? O que eu fiz para a senhora? Não, pastor, não, homem de Deus, não, homem de Deus. Bem que o senhor falou. Aí ela contou a história. Falou: agora tem que fazer reunião. Depois a gente conversa, depois da reunião. Aí eu conversei com ela depois. Aí eu falei a frase que eu não gosto de falar, né? Eu não te avisei? Eu não te falei? Mas a senhora não estava bem. A senhora não está bem. A senhora está doente. Então qualquer opinião de fora machuca a senhora se arma, se ataca. Quem está entendendo? Você precisa estar bem. Bem. Se você não estiver bem, você faz besteira, você fala besteira, você vai agir coisa errada. Seu coração tem que estar leve, livre, limpo, organizado, para Jesus entrar e morar. Amém? Você não pode estar doente na fé, doente na alma, cheio de preocupação na cabeça, cheio de doideira na cabeça. Não, você não pode. Você não pode ser assim. Aí você deita para dormir e você não dorme, com tanta preocupação, com tanta agonia. Você está envelhecendo, está se acabando antes do tempo. Deus é o seu pastor, então tenha paz. Viva bem. Viva abençoado, abençoada. Se liberte de todos esses espinhos que estão sufocando você. Jesus te chamou para a liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga glória a Deus. Seja livre. Liberto.
Só assim para você ter paz, sossego na alma. Não é essa vida sufocada, cheia de espinho, que não deixa você produzir. Lá no Rio de Janeiro, na igreja de Alcântara, eu fiquei 3 meses nessa igreja. E uma senhora veio conversar comigo, chorando muito, e dizendo assim para mim: bispo, eu tenho quase 20 anos de igreja. E agora meu marido saiu de casa. E eu não aceito isso. Começou a falar, eu estou revoltada, porque eu sou da igreja, eu sou dizimista, e eu sirvo a Deus, e agora meu marido vai embora, e eu quero meu marido de volta. E ela foi chorando aquilo outro. E eu olhei para aquela mulher, eu vi que ela não tinha paz. E eu falei assim para ela: a senhora já recebeu o Espírito Santo? Ela: como é que é? A senhora já recebeu o Espírito Santo? Bispo, eu quero meu marido de volta. Eu sei, a senhora já falou, mas a senhora já recebeu o Espírito Santo? Ah, bispo, eu não quero falar do Espírito Santo, ele é bom, mas eu quero meu marido de volta. E eu quero meu marido de volta. Queridinha, a senhora não está entendendo o bispo. A senhora precisa do Espírito Santo. Não, bispo, eu preciso do meu marido de volta. Tá bom. Deus vai fazer a obra, tá bom? Deus te abençoe. A mulher saiu com ódio. No domingo, ela contando que ela sentou na última cadeira com ódio de mim. Não vejo a hora desse dentuço ir embora daqui. Venha outro. E eu preguei a palavra de Deus, não lembro qual foi a pregação. Ela disse que a pregação foi para ela, que tocou nela, e na hora da oração ela falou assim: eu preciso do Espírito Santo. Esse bispo está certo. Eu preciso de paz. E ela convidou o Espírito Santo para entrar nela. Quase 20 anos de igreja. Ela falou que ela chorou tanto dentro da igreja, na reunião. Mas não foi um choro de tristeza, mas foi um choro de alegria, porque ali ela estava recebendo o Espírito Santo. Amém? Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o marido pede perdão e pede para voltar para ela. Na terça-feira vai para a igreja, os dois juntos. E no domingo, quando eu vou fazer reunião, eu não sabia de nada, ele aceita Jesus e quer se batizar nas águas. Foi uma pergunta: você já aceitou o Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo? Porque não é normal essa vida sem paz. Tem alguma coisa errada. É muito espinho. Já está doente. Tem coisa errada. Bangu, Rio de Janeiro. Eu sentado atendendo, chegou uma senhora no desespero. 30 anos de igreja evangélica. Com um filho nas drogas. O filho trabalhava, mas o dinheiro era para usar drogas. Essa mulher estava na igreja e entrou uma campanha na igreja. Aquela mulher vendeu tudo que tinha e pegou a oferta e colocou no altar para Deus libertar o filho dela. Ela pediu para o pastor levar obreiros para pegar as coisas. Ela falou, isso ela contando, que parou lá um caminhão na porta da casa dela. Os obreiros levaram tudo, geladeira, fogão, levaram tudo. Tudo, zero rápido. Ela falou que chegou na igreja, estava os móveis lá com vende, um bazar. Aquele dinheiro era para ser colocado no altar como oferta. O filho dela chegou para visitar a mãe quando levou um susto que viu, não tinha nada dentro de casa. O que aconteceu, mãe? E ela,
Eu vendi tudo, meu filho. E eu coloquei lá na igreja. Porque eu quero ver a senhora, quero ver você liberta das drogas. E o filho endemoniado ali falou assim para ela: mãe, eu nunca te pedi R$ 1 para usar de droga. Eu trabalho. O dinheiro é meu e o vício é meu. Eu nunca mais eu boto o pé na sua casa. E não me considere mais seu filho. Bateu a porta, foi embora. A mulher do desespero. No desespero, ela vai procurar o pastor. E ela contou para o pastor. E o pastor disse para ela que tinha alguma coisa errada. A senhora deu tudo? Oh, desgraça, né? Você deu tudo, irmã? Pastor, dei tudo, eu vendi tudo. Tem certeza? Não tem mais nada para sacrificar, não? Porque o diabo sabe. Às vezes ela está mentindo. Isso é coisa que oriente para uma mãe. Dali ela saiu com muita raiva na igreja e eu estava fazendo a reunião. Ela passa em frente à igreja e entra. Eu estava atendendo. E ali ela conversou comigo. Pela primeira vez ela botou os pés na igreja. E ela contou chorando, chorando. Eu só falei assim para ela: você tem fé em Deus? Eu tenho. Eu vou te dar um abraço. E esse abraço vai ser o abraço de Jesus na sua vida. E ele vai fazer alguma coisa para você. Eu abracei ela, ela chorou muito no abraço. Eu abracei ela e disse: vai em paz. Naquele mesmo dia, o filho dela voltou na casa, pediu perdão à mãe. Foi lá na Casas Bahia com ela, comprou tudo para a casa dela. E falou assim: mãe, a senhora está indo na igreja? Ah, você, olha, eu estava indo numa igreja, agora estou indo em outra. Eu gostei de um pastor lá, branquinho. Me leva na igreja. E eles foram na igreja. No domingo ele aceita Jesus e começa a caminhada dele para largar as drogas. Até hoje serve ao Senhor. Um abraço. Paz. Se o seu solo estiver ruim, a planta não consegue produzir. Agora a Bíblia fala que a outra caiu na boa terra. Aí a boa terra produziu 100, 60 ou 30. Observe que a semente, quando cai numa terra boa, produz. A palavra de Deus, quando cai numa boa terra, produz. Por isso que você tem que estar bem. Você precisa se libertar dos seus traumas. Você tem que se libertar dos pensamentos. Se libertar, fugiu a palavra aqui, se libertar das coisas ruins, das mágoas, ressentimentos, dos deboches, das piadas que falavam com você, dos gêneros. Você tem que se libertar dessas coisas para você ter paz, viver bem. O Evangelho faz isso. Glória a Deus. A palavra Evangelho significa boas novas. As boas novas de Deus têm que produzir na sua vida. Paz. Você viu o testemunho de um rapaz lá em São Paulo? O rapaz chegou na igreja passando necessidade, fome, dificuldade. Aí foi pedir o pastor uma cesta básica. Aí o pastor deu uma cesta básica para ele. Ele alimentou a mulher e 2 filhos. Depois de 3 meses ele conseguiu um emprego como um frentista de um posto de gasolina. Foi trabalhando, acho que 2 anos, eu não lembro agora, passou um tempo trabalhando. Resumindo a história. Deus abençoou tanto ele que ele comprou o posto de gasolina. Agora ele era empresário. O homem chegava na igreja, dava dízimo de 10 mil, 20 mil. O homem estava bem. Sabe? Tinha carro, casa, apartamento, estava bom. Aí chega um pastor na igreja, nessas trocas de pastor, chegou um pastor e falou assim: rapaz, o teu testemunho é muito forte. Tu era desempregado, aí você pegou um salário, deu de oferta e Deus te deu um posto, não foi? Foi, sim, senhor. Então por que você não vende um posto e dá de oferta para a igreja?
Se você deu um salário e Deus te deu um posto, imagina você vendendo um posto, o que Deus vai dar para você? Isso é perturbação. Isso é espinho. Eu tenho um membro que está desempregado. E Deus abençoa ele, e ele agora consegue um emprego. E passa um tempo, ele compra onde ele trabalha. Agora ele é o dono. Só o dízimo dele é 10 mil, 20 mil, 30 mil, sei lá. Olha que bênção. Não, vem o outro e fala, não, vende tudo. E o rapaz fez isso. Foi a desgraça da vida dele. Não tinha mais posto de gasolina, acabou o dinheiro. Ficou desempregado. Teve que arrumar emprego. De carteira assinada, salário mínimo. Para não passar fome de novo. Uma vez já teve tudo e agora não tinha mais nada. Sabe o que é isso, pessoal? É a terra doente. A sua terra tem que estar boa. A semente vai entrar e vai produzir. Glória a Deus. Terra boa. A palavra entra e produz. Se eu fizer uma pesquisa aqui agora, eu posso fazer uma pesquisa aqui agora e perguntar para cada um, o que você entendeu do que eu preguei? Cada um vai falar uma coisa aqui, porque cada terra é diferente. Então, a sua terra tem que estar boa. Terra adubada, terra profunda. A palavra vai entrar e vai ter raiz, vai criar raiz, profundidade. Quando vier luta, dificuldade, você está firme. Amém? Firme. Aí você ora, você jejua, você passa por tudo. Igual um patrão que era endemoniado, descobriu que o empregado era crente e mandou o empregado embora. Aí o patrão falou assim para o empregado, e agora, rapaz? Está desempregado? Você olha aqui, eu não sou da igreja, olha ao meu redor. Tudo isso aqui é meu. É verdade. Mas olha para o céu. Tudo aquilo lá é meu. As pessoas aí fora só pensam ao redor. Nós temos o céu. Então, esteja bem, firme na presença. Esteja com a terra boa, se trate, se cure. Joga tudo que é sentimento besta para fora. Joga fora, joga no lixo. Joga a chave fora. Vive uma vida abençoada. Vive uma vida bacana, uma vida boa, prazerosa. Joga as preocupações fora, joga os medos fora, joga as dúvidas fora, se lance em Deus, creia em Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando o diabo vier soprar alguma coisa, você já repreende. Amém? E você vai ver a sua vida caminhando, crescendo, conquistando. Você vai olhar para trás e vai ver, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? E é em cima dessa palavra que eu quero orar com você. Quero orar para que você esteja bem. Para que tudo na sua vida esteja bem. Seu coração tem que estar tratado em paz. Se eu contar para você as minhas lutas, ou se eu deixar me abater com as minhas lutas, eu não preciso nem me assaltar para pregar. Eu peço luto para pregar no meu lugar. Mas eu disse para Deus que eu queria ser pastor. Com luta ou sem luta, eu sou pastor. Já fiz reunião para mais de 1000 pessoas, como eu já fiz reunião para uma pessoa. Uma ou 1000, eu sou pastor. E é em cima disso que eu estou bem. Eu estou bem. Eu quero que você esteja bem também. Amém? Recebe essa palavra?
Esse foi o recado de Deus para o seu coração. Bata a palma para Jesus.